Considerável, né? Considerável. Nino vendido ao Zenit, o zagueiro Nino deixa o Fluminense, zagueiro que chegou do Criciúma, lembra? Chegou desacreditado e, pô, sai como um dos maiores ídolos também da história do clube, com certeza, como capitão da maior conquista da história do Fluminense. E aí, eu quero saber a opinião de vocês, porque já tá rolando aquele papo que o Nino saiu muito barato, né, galera? O que vocês acham dessa ida do Nino ao Zenit? Poderia ter pego mais dinheiro, o Fluminense foi pouco. Cara, eu particularmente eu achei muito pouco dinheiro investido. Investido não, né? Oferecido. Beleza que, saiu na multa, suave. Mas, cara, pra sair por 5 milhões pro Zenit, o futebol russo, o Nino que é um zagueiro jovem, se não me engano tem seus 25 anos, 26 anos de idade. Não é prateleira, sabe? O futebol russo não é uma prateleira pra Europa. Eu acho que o Fluminense é mais prateleira pra Europa do que o próprio Zenit, que já está na Europa, né? Sim. No caso, na Rússia. Então, eu acho que foi uma escolha equivocada. Obviamente, ele quis ir, o salário vai ser bom pra ele, vai dar um up na vida dele, com certeza. Mas, pensando em projeção de carreira, eu acho que foi um erro por parte do Flu e por parte do Nino também. Por exemplo, o João Vitor, que veio pro Vasco agora, ele foi mais caro do que o Nino foi pro Zenit. O Léo Ortiz, que tá fechando pro Flamengo, o valor dele é maior do que o valor do Nino ao Fluminense. Então, são valores que os rivais do próprio Rio de Janeiro, obviamente que o Fluminense não ia vendê-lo para Vasco e Flamengo, mas o Vasco e o Flamengo conseguiria comprar o maior zagueiro da história do Fluminense, dessa história atual do Fluminense, né? Dessa história recente. O melhor zagueiro do Fluminense atualmente. Então, eu acho que foi vendido de forma equivocada. Eu achei que, sendo bem sincero, o Fluminense poderia ter dado uma segurada e valorizado mais o atleta. É um cara que está sendo convocado, é um cara jovem, destaque, capitão. E então eu acho que foi um pouco equivocada a saída do Nino para o Zenit. Se fosse para o Nottingham Forest, aí já é o sonho do jogador. Se fosse para a Inglaterra, ele já tinha, né, verbalizado isso. Mas agora para o futebol russo, pelo preço que foi, eu achei uma venda broxante, essa é a palavra. E aí, Arthur? Cara, eu concordo com tudo que o Vini falou. Esse ponto que ele trouxe no final é muito verdade. Se essa venda tivesse sido pro Nottingham Forest, como já havia sido especulado em algum certo momento, faria muito mais sentido, apesar do Nottingham Forest ser um time que na Premier League a gente sabe que não briga por título, não briga por nada, mas ele estaria na melhor liga do mundo, ele ia estar brigando, competindo com os melhores. E se a gente está falando aqui de vitrine, não tem uma melhor do que a Premier League hoje na atualidade do futebol, né? Sejamos sinceros. A Premier League é o melhor campeonato do mundo, ele estando lá, e se ele se destacasse, com certeza ele alcançaria e alçaria voos maiores. Só que a partir do momento que ele vai para a Rússia, por esse valor tão pequeno, cara, ele meio que se esconde, né? Porque, assim, o futebol russo, ele não é visto pelo futebol brasileiro, tá? Assim, não é tão... vou usar uma palavra aqui que não é tão... Enfim, deixa quieto, eu ia falar uma coisa que nada a ver. Mas meu ponto é o seguinte, ele vai se esconder do futebol russo, ele não vai ter tanto acesso quanto ele teria se ele fosse para uma Espanha da vida, se ele fosse para uma Itália, se ele fosse até mesmo para uma França, que é vista como uma liga inferior, mas enfim, que tem muito acesso por conta de PSG e alguns outros times ali periféricos. Então achei uma escolha muito ruim, muito ruim. Eu não sei se essa escolha dele, eu queria ouvir vocês também, e a galera do chat, se for uma escolha com aquela sensação de, cara, eu não sei se o bonde vai passar e eu vou subir de qualquer forma. Talvez se eu não for agora para a Europa, eu não sei se eu vou ter outra oportunidade, não sei se essa minha boa fase vai durar muito tempo, às vezes pode lidar com uma lesão, enfim. Isso já até o tirou da seleção em algum momento. Então não sei se essa escolha foi meio tipo assim, cara, vou fazer porque eu tenho que ir, e aí lá na frente eu vejo no que dá. Ou se ele realmente parou e falou, cara, eu vou pro Zenit porque é a melhor escolha. Porque eu não sei se foi a melhor escolha. Eu concordo com isso que você falou. Eu acho que faz sentido, né? Ele ter pensado assim de, essa é a oportunidade aqui que eu tenho, essa é a hora, não vou deixar isso passar, porque, recebeu ofertas do Nottingham Forest. Mas será que agradou ao Fluminense? Será que agradou ao jogador como a do Zenit? Beleza, não saiu de uma forma tão vantajosa para o Fluminense. Mas pro jogador, às vezes, faz sentido, sabe? Eu acho que, no fundo, ele vai sair ganhando. Não, na questão financeira, sem dúvidas. Não, eu vou te falar, porque o Mário Bittencourt falou isso no podcast, se não me engano foi no Charla que ele falou isso, que ele tinha tido essa conversa com o Nino, e assim, cara, se você quiser ir, e for uma proposta ok pro Fluminense, você tá liberado, velho.
Tipo assim, se for uma proposta que te agrade. Então, acho que essa resenha rolou. Dele falar assim, cara, essa proposta que me interessa, quero ir. Só que é isso. Essa proposta foi boa pro Fluminense porque esse valor foi muito baixo, cara. 5 milhões de euros é um valor muito baixo para um zagueiro do nível do Nino. Muito baixo mesmo. Realmente, cara, eu achei um valor muito baixo. Eu achei que permanece, né, aquele paradigma de que o Fluminense vende mal suas joias ao exterior. Pra mim, continua, a minha opinião não muda. Acho que continua a mesma coisa, infelizmente. Porque, pô, mais uma venda que o Fluminense deixa a desejar, assim como foi a venda, do Kennedy, assim como foi a venda do Luiz Henrique mais recente. Então, acho que mais uma vez o Fluminense deixa a desejar e praticamente vende seus preciosidades, né, que são os atletas que ou outrora formados na base, ou então, como o caso do Nido, vem sem expectativa de algum clube menor, de menor expressão, acabam sucumbindo nesses tipos de apostas que o Fluminense faz, nesses tipos de vendas que, na minha opinião, são um pouco equivocadas. Eu acho que tem que valorizar muito mais a base. Depois que o Flamengo valorizou sua base, por exemplo, trazendo para o rival, o time do Flamengo começou a ter teve superávites, né, nos anos que começou a vender seus jogadores, começou a ter um retorno legal financeiro. Hoje o Flamengo lucra na base de bilhão, pô. Então, aí você viu, esse comentário do Maurício o primeiro passo. Complementa bem o que você falou. Desses 5 milhões, parece que o Flu fica só com 3. Muito pouco. O Fluminense vai ficar com 15 milhões de reais. É muito pouco. Mas